Bom dia, boa tarde, boa noite. Hoje a gente vai ver as reações de adição, conteúdo que está presente no módulo 1 do capítulo 6, que vai da página 68 a 73. Hoje a gente vai falar sobre reações de adição. Quando a gente fala de reações de adição, são basicamente 4 tipos de reações, que são a hidrogenação, halogenação, hidrohalogenação e hidratação. Esses dois últimos, particularmente, ainda podem acontecer de duas formas distintas, na forma de reação Markovnikov ou anti-Markovnikov. Só para começar, o que é uma reação de adição? Lá na química inorgânica, a gente aprende que reações de adição são aquelas em que a gente tem dois ou mais reagentes e um único produto, ou, de uma forma mais geral, o número de reagentes é maior que o número de produtos. De uma forma mais simplista, então, falando que A mais B, dois reagentes, tem um único produto, C. Bom, começando pela hidrogenação. O que seria, então, a hidrogenação? A hidrogenação nada mais é do que a adição de hidrogênio a uma molécula carbônica, a uma molécula de alceno, que tem ligação dupla. Alcenos são aqueles hidrocarbonetos que possuem ligação dupla entre carbonos. Então o que acontece aqui? Esses dois hidrogênios vão se adicionar às insaturações presentes na cadeia. Então este hidrogênio vai para um dos carbonos e o outro hidrogênio vai para o outro carbono, assim como a gente vê aqui. Então um alceno se transforma em um alcano. O eteno se transforma em etano. Um outro exemplo que eu tenho para vocês seria este aqui, que é a formação do propano a partir do propeno. Então o propano é obtido pela hidrogenação catalítica do propeno. Este hidrogênio entra em um dos carbonos da insaturação, este outro hidrogênio entra no outro carbono da insaturação. Muito bem. Na halogenação, o que é que a gente tem? A gente tem adição de halogênios. Professor, quem eram os halogênios? O que é um halogênio? Halogênios são aqueles membros da família 17, que são o flúor, o cloro, o bromo e o iodo. Então, fazendo aqui a adição de halogênios, vai acontecer de forma muito semelhante à halogenação, ou melhor, à hidrogenação catalítica. Cada um desses cloros vai se adicionar a cada um dos carbonos da insaturação. Então, nesse caso, o eteno forma o 1,2 de cloroetano. São dois cloros, dois carbonos, et, ligação simples entre carbonos, an, e ele é um haleto orgânico, termina com o. Aqui, de forma semelhante, no propeno, cada um desses flúores entram em cada um desses carbonos da insaturação. Agora, não sei se fala flúor ou flúors ou flúores, Quem souber, deixa aí nos comentários. Então, este flúor entra aqui neste carbono, este flúor entra no outro carbono da insaturação, então a gente obtém este produto aqui. Vale lembrar que a gente tem que quebrar esta insaturação. Essa insaturação que está presente aqui não está mais presente no produto. Então, de novo, um alceno se forma ou se transforma num alcano ou numa substância insaturada, ou melhor, substância saturada. De ligações duplas, a gente vai para ligações simples. Na hidrohalogenação, a gente tem algo parecido com o que a gente viu na hidrogenação e na halogenação. Aqui a gente vai adicionar as duas coisas. Se vocês observarem, aqui a gente está introduzindo o hidrogênio neste carbono aqui, como a gente observa nesse produto. Na reação de baixo, a gente está introduzindo este hidrogênio neste outro carbono aqui. Como que a gente vai saber quando ocorre um ou quando ocorre outro? Lembrando que X pode ser qualquer halogênio ou até mesmo OH no caso de hidratação. O que acontece aqui? Bom, esse hidrogênio, como eu falei, esse hidrogênio entrou neste carbono e este hidrogênio aqui que entrou neste carbono aqui. Aqui o hidrogênio entrou no carbono 1, aqui o hidrogênio entrou no carbono de número 2.
O que provoca essa alteração da adição? Aqui entra a regra de Markovnikov. Na adição de HX, né, de um hidroalogênio, o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado. Então, quando a gente olha nesta insaturação, este carbono aqui é o que tem a maior quantidade de hidrogênios. Esse carbono tem 2 hidrogênios, este carbono tem apenas 1. Então, este carbono é o mais hidrogenado. Então, este hidrogênio vai ficar junto com seus coleguinhas, vai ficar aqui junto com os outros hidrogênios, como está aqui. Este hidrogênio, na molécula de baixo, também vai ficaria junto com os outros hidrogênios se não fosse uma peculiaridade. A adição de peróxido, né? Essa reação aqui ocorre em peróxido, por isso este hidrogênio vai ficar ligado ao carbono menos insaturado, o que configura aqui uma adição anti-Markovnikov, e no caso de cima, quando o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado, ocorre uma adição Markovnikov. Então, de novo, a adição Markovnikov ocorre quando o hidrogênio entra no carbono mais hidrogenado da insaturação. Na adição anti-Markovnikov, este hidrogênio entra no carbono menos hidrogenado da insaturação. Tudo bem? Isso é importante. Na hidratação, vai acontecer de forma muito semelhante com o que a gente viu na hidroalogenação. Então, aqui a gente vai adicionar água, que a gente pode chamar de HOH. E aqui, o hidrogênio entrando no carbono mais hidrogenado da insaturação. E aqui, o hidrogênio entrando no carbono menos hidrogenado da insaturação. Então, como é de se esperar, aqui em cima ocorre uma adição Markovnikov e embaixo uma adição anti-Markovnikov. E por que aqui ocorre uma adição anti-Markovnikov? Porque no meio reacional a gente tem que ter peróxido de hidrogênio. Então, toda vez que há peróxido de hidrogênio no meio reacional, a gente promove uma adição anti-Markovnikov. Se nada for dito no problema, ou se estiver apenas em meio ácido, a gente tem uma adição Markovnikov. Em alcinos vai funcionar de forma muito, mas muito semelhante, com a diferença de que a gente não vai quebrar todas as insaturações. De uma ligação tripla, a gente vai para uma ligação dupla. Mas vai acontecer da mesma maneira para a adição Markovnikov. Este hidrogênio aqui vai entrar no carbono mais hidrogenado, que é este aqui da ponta, que é o carbono de número 1. Na adição anti-Markovnikov, como vocês já devem estar esperando, este hidrogênio aqui vai entrar no carbono menos hidrogenado, que é este aqui do meio, que é o carbono de número 2. Então, aqui na adição de alcinos, a adição é feita em carbonos com ligação tripla. Está aqui evidenciado o carbono mais hidrogenado. E aqui, este hidrogênio, né, do hidroalogênio, entrando aqui no carbono mais hidrogenado. Então, este hidrogênio entrando no carbono mais hidrogenado, o que configura uma adição Markovnikov. Embaixo, o hidrogênio entrando no carbono menos hidrogenado, o que configura uma adição anti-Markovnikov. Certo? E por quê? Porque tem peróxido de hidrogênio no meio reacional. Em alcenos cíclicos, a adição vai acontecer de forma também muito semelhante, não é? Então, na adição de hidrogênio, a gente vai acabar com esta insaturação, vamos formar um cicloalcano, né? Cadeia dupla ligação não existe mais porque a gente quebrou ao adicionar hidrogênio. Na adição de bromo ou de qualquer outro halogênio, a mesma coisa ocorre. Aqui a única diferença é que os dois halogênios podem estar do mesmo lado da molécula, nesse caso os dois estão para cima, ou eles podem estar em lados distintos da molécula, um para cima e o outro para baixo. Então aqui a gente pode formar elementos, ou melhor, isômeros cis e trans, né? Aqui o cis com os dois para cima e o trans com os dois em lados opostos da molécula. Na adição de HBr vai acontecer da mesma forma, com a diferença de que aqui os dois hidrogênios dessa insaturação, né, os dois carbonos da insaturação têm a mesma quantidade de hidrogênios, então, nesse caso, tanto faz onde eu vou colocar o bromo, eu escolhi colocar neste carboninho aqui, e na adição de água, a mesma coisa.
escolhi colocar o OH neste carboninho aqui. Poderia ter colocado no outro, já que aqui os dois carbonos têm a mesma quantidade de hidrogênios. Vamos ver se vocês entenderam. Vamos lá, um pequeno exercício para vocês. Para obter o produto abaixo, qual reação deve ser realizada? Então vamos observar, aqui a gente tem a molécula de tolueno, olha a dupla ligação aqui, aqui um CH3, não está mostrado aqui, mas aqui tem um hidrogênio. Como é que a gente vai chegar na resposta correta? A gente tem que observar onde entrou este hidrogênio aqui, ou onde entrou o bromo, tanto faz. Bom, vamos abrir essa estrutura. Agora sim mostrando os hidrogênios que estavam teoricamente faltando aí. E aí? Este hidrogênio, ou melhor, este hidrogênio entrou onde? Ele entrou neste carboninho aqui, ó. Este hidrogênio entrou neste carbono, olha ele aqui, ó. Nesse carbono entrou o bromo. Tá aqui. Então, o hidrogênio entrou em qual carbono? No mais hidrogenado ou no menos hidrogenado? Hein? Tempo! Bom, e aí? O que a gente pode falar agora? Se vocês observarem bem, este hidrogênio entrou em qual carbono? Mais ou menos hidrogenado? Ele entrou no carbono mais hidrogenado da insaturação. Como este hidrogênio entrou no carbono mais hidrogenado, né? Esse carbono tem o hidrogênio, esse carbono não tem nenhum, né? Ele já tem 4 ligações aqui, olha só. Esse carbono não tinha nenhum hidrogênio. Então, essa adição só pode ser uma adição Markovnikov, o que nesse caso dá a alternativa E. E aí, acertaram? Eu espero que sim. Se você assistiu o vídeo até aqui, coloque aí nos comentários qual que é a sua cor preferida, para eu saber que vocês assistiram e que acertaram o exercício. Bom, então eu fico por aqui com vocês, façam os exercícios do livro e até mais!